Teu aí o desespero na família com a cassação iminente aí do Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro. Olha só, essa semana o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro começou a julgar aí o processo em que o Ministério Público pede a cassação do Cláudio Castro, do vice-governador do Rio de Janeiro, do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e de outras pessoas. Por quê? Por conta de um mega super, hiper, ultra esquema de corrupção que roubou aí pelo menos 600 milhões de reais. Só que o foco aí do processo são mais ou menos 29 milhões de reais que foram, ou teriam sido, né, mas já vem, de acordo com o relator, foram mesmo utilizados na campanha do Cláudio Castro. Acontece o seguinte, segundo o relator, não é segundo eu, Thiago, segundo o relator do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, no voto dele em que ele ordena a cassação do Cláudio Castro, está 1-0 a votação, ele diz o seguinte: o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Bolsominion, ele é o mentor intelectual de um mega esquema. Ele chamou esse cara aí, ele usou uma palavra parecida com um demônio para dizer que ele é um diabo do mal, um mentor do mal. Por quê? Porque ele pegou um esquema parecido com o do Flávio Bolsonaro, a gente deve lembrar aquele esquema das rachadinhas, e ele falou, pô, em vez de fazer rachadinha num gabinete, por que a gente não faz num órgão público? E aí eles fizeram rachadinha na CEPERJ, que é um órgão público. Eles sacaram na boca do caixa, só em uma agência bancária, 12 milhões de reais. Aí o dinheiro era todo sacado e era entregue a gente ligada a ele, ao Cláudio Castro ao Cláudio Castro. O vice, no caso, vai ser cassado. Por quê? Porque ele é vice, ele estava na chapa que vai ser cassada. Então, o vice, por mais que ele não tenha um envolvimento direto com o crime, ele vai acabar sendo cassado junto. O Ministério Público Federal e o Ministério Público Eleitoral pedem também a inelegibilidade do Cláudio Castro e do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo por 8 anos. Então a coisa vai ficar bem feia, viu? Antes do julgamento, o que se falava é o seguinte, olha, o clima no TRE do Rio de Janeiro é de incerteza. Não se sabe se vão cassar ou não o governador do Rio. Depois aí do primeiro dia de julgamento, o que parece é que o clima é de cassação mesmo para o Cláudio Castro. Isso está apavorando a família Bolsonaro. Por quê, Thiago? Porque, para quem não sabe, o governador do estado é quem escolhe o Procurador-Geral de Justiça. O Procurador-Geral de Justiça é quem comanda o Ministério Público Estadual. E ali ele pode comandar que tipo de investigação vai para frente e que tipo de investigação será abafada. Eu vou te dar um exemplo de investigação que foi abafada nos últimos anos. Começou em 2018 ainda, uma investigação sobre rachadinhas do Flávio Bolsonaro. Essa investigação passou a ser abafada em 2019. Então, teve uma mudança, uma briga do então governador Wilson Witzel com o Bolsonaro, e ali o governador conseguiu influenciar no Ministério Público para fazer o oposto de abafar, para investigar. Começaram a investigar. Em 2020, isso culminou na prisão do Queiroz, que era o tesoureiro desse caso. E aí o que aconteceu? O Bolsonaro articulou direto com o STJ, um ministro do STJ, numa canetada, afastou o governador Wilson Witzel e não afastou o vice dele, que era o Cláudio Castro, que estava envolvido nos mesmos crimes do Witzel. Aí você fala, pô, nesse caso estava o governador e o vice envolvidos nos crimes. Por que ele caça o governador e não caça o vice? Porque o vice é bolsominion e o governador já não era mais. Então, o Cláudio Castro chegou e passou a influenciar no Ministério Público do Rio de Janeiro. E a cada 2 anos, o governador pode escolher o chefe do Ministério Público. Aí fica muito mais fácil de influenciar. Então, ele colocou bolsominions ali. O que acontece é o seguinte, se o Cláudio Castro sai no final do ano, o governador que for eleito aí, porque em menos de 2 anos de mandato tem que ter outra eleição, tá? O governador que for eleito aí no Rio de Janeiro, ele vai poder escolher um procurador-geral de justiça. Quem quer que fique interino também vai conseguir interferir no Ministério Público. Hoje tem uma blindagem à família Bolsonaro no Rio de Janeiro. A gente sabe o seguinte, tem esquemas como rachadinha do Flávio, rachadinha do Carlos, tem a própria rachadinha do Jair Bolsonaro, que são investigados lá no Rio de Janeiro. E aí o que acontece? Se o Ministério Público abafa isso, a investigação não vai para frente. No caso do Carlos Bolsonaro, a investigação já leva 4 anos e os procuradores que querem investigar, eles sabem que eles não podem ir muito adiante nessa investigação porque vai ser abafado lá na frente. Se eles terminarem a investigação agora, o que acontece é que a Procuradoria do Estado vai abafar isso e vai ser arquivado. Então eles seguram a investigação e ficam lá esperando o momento oportuno para terminar a investigação. E para a família Bolsonaro isso é ótimo. Por quê? Porque assim vai chegando mais perto dos crimes prescreverem. E é isso que eles querem. Isso que todo bandido quer, que o crime prescreva. Aí o que acontece? Saindo o Cláudio Castro, acaba a blindagem. Acabando a blindagem, aí você pode esperar
que o Ministério Público do Rio de Janeiro vai começar a investigar novamente o Flávio Bolsonaro. Eles já sabem até como reabrir a investigação contra o Flávio, tá? Já tem até o caminho aí, o caminho das Índias aí, o caminho da prisão do Flávio, já tem. E eles vão acabar aí de vez a investigação do Carlos Bolsonaro, que já está praticamente finalizada. E olha, já está finalizada desde agosto do ano passado, praticamente tem notícia de que essa investigação está quase finalizada. Ou seja, o que os procuradores, os promotores ali do Ministério Público estão esperando é a hora certa para fazer a denúncia contra o Carlos e para começar a pedir as prisões. Não estão fazendo porque atualmente o governador, que além de ser o chefe da polícia, é também o chefe do... influencia aí no Ministério Público, ele não é o chefe, mas ele influencia no Ministério Público, é o Cláudio Castro, que é um bandidão. É um gangster da pior espécie. Se o Witzel já era bandidão, o Cláudio Castro é muito pior. E o Cláudio Castro se alia é o pior que tem no Rio de Janeiro, ele é miliciano mesmo. O Witzel, ele se aliava às milícias aqui, acolá, mas sempre com uma distanciazinha. O Cláudio Castro não, ele milícia 100%. E aí o que acontece? O Tribunal Regional Eleitoral começou a votação. Vou te mostrar aqui o momento, tá aí o final do voto do relator, mas olha, se eu fosse mostrar aí o voto inteiro, é grande o voto dele e ele faz muitas acusações ao Cláudio Castro, tá? Muitas. E aí eu tô dizendo, o relator, ele é quem julga, ele não acusa, ele tá constatando, ó, esses crimes foram cometidos. Ele diz, o Cláudio Castro é o mandante e é o principal beneficiário aí de um mega esquema de corrupção que roubou dezenas de milhões de reais. Na verdade, só a parte eleitoral são dezenas de milhões de reais. A parte criminal, que aí não vai ser no TRE, vai ser no STJ, no STF, a parte criminal são centenas de milhões de reais que o bolsonarista roubou, tá? Então tá aqui, ó. Procedentes em parte dos pedidos formulados nas iniciais das duas ações para que, com relação às duas ações, cassar os diplomas dos investigados Cláudio Bonfim de Castro e Silva e Tiago Pampolha Gonçalves, eleitos aos cargos de governador e vice-governador do Estado do Rio de Janeiro, respectivamente. Declarar a inelegibilidade do excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Bonfim de Castro e Silva, para as eleições a se realizarem nos 8 anos subsequentes a 2022, deixando de fazer para o senhor Tiago Pampolha Gonçalves, por se tratar de consequência personalíssima e inaceitável para este, considerando que ingressou na campanha por volta de um mês antes das eleições. Condenar o réu Cláudio Bonfim de Castro Silva ao pagamento de multa ao patamar máximo, qual seja, R$ 106.410, diante da gravidade dos fatos revelados nestes autos, com base no artigo 73, parágrafo 4º da Lei 9.504. Condenar o investigado Tiago Pampolha Gonçalves ao pagamento de multa de R$ 21.282, R$ com base no artigo 73, parágrafo 4º. Você vê aí que, apesar da cassação dos crimes serem milionários, as multas, ó... E aí a multa máxima, tá? Cento e tantos mil reais é a multa máxima para quem roubou milhões. No caso, vai falar, mas Thiago, por que a multa é tão pequena? É porque essa é a justiça eleitoral. Na justiça criminal é que ele vai ser aí, vão fazer uma devassa aí, já estão fazendo, né? Mas aí vai piorar aí a devassa ao Cláudio Castro. O que se diz lá no Rio de Janeiro é que o Cláudio Castro não dura uma semana sem mandato, tá? Ele perde o mandato, ele vai preso. É isso que vai acontecer com o Cláudio Castro. Então, tá um pavor enorme aí no bolsonarismo, porque o Cláudio Castro, indo com a iminência de ser preso, ele vai querer falar. Ele vai querer ameaçar todo mundo. Quando um político tá para ser preso, o que geralmente acontece, e o próprio Bolsonaro já fez isso aí no começo desse ano, ele fez isso numa entrevista à revista Oeste. É o quê? É ameaçar todo mundo dizendo, ó, se eu for preso, vai cair, se eu cair, cai todo mundo comigo. Eu vou contar tudo que eu sei de outros crimes, os esquemas de todo mundo e tudo mais. Dou um exemplo, o Bolsonaro, quando deu entrevista à revista Oeste, ele disse que ele escreveu um livro e que ele podia dar entrevistas semanais à revista Oeste para falar sobre políticos do Centrão, e ele daria nomes desses políticos que tinham esquemas e tudo mais e tal. Estava fazendo ameaça, apavorado com medo de ser preso. Então, o que já se fala no Rio de Janeiro é o seguinte, que é o que está apavorando todo mundo. O Cláudio Castro, por enquanto, ele aparenta tranquilidade, assim, nos holofotes, nas câmeras, mas nos bastidores ele já está no modo desespero. A partir do momento em que chegue mais próximo a cassação dele, o desespero vai aumentar e ele vai começar a ameaçar os seus pares. E se ele tem um cúmplice, que é muito cúmplice dele, sem o qual ele jamais teria nem se tornado governador, porque o então governador não teria sido afastado, e sem o qual ele não teria jamais conseguido a reeleição, e
um comparsa aí que você pode ver, ele copiou o esquema de corrupção do comparsa. Eu tô falando aí, esses comparsas são a família Bolsonaro. Então tá um pânico danado, porque olha só, governador sem foro privilegiado, aí qualquer juiz de primeira instância pode prendê-lo. Aí a justiça, que já o está investigando, já vai poder prendê-lo. Por quê? Porque na investigação que está contra o Cláudio Castro, o irmão dele e outros, já teve gente presa. Só que uma coisa é você prender lá o fulaninho pé rapado, que era a quinta ponta lá do esquema de corrupção. Outra coisa é prender o chefão, que é o governador. Aí já é outra coisa. Então, ele não sendo governador, aí ele passa a ser o que pode ser preso. Então a situação vai piorando cada vez mais. A família Bolsonaro finge aí que não sabe do assunto. Você vê, nenhum Bolsonaro comentou sobre o assunto. Eles estão em silêncio absoluto sobre aí a possível condenação do Cláudio Castro. O Cláudio Castro passou a semana em Nova York com dinheiro público, primeira classe, hotel 5 estrelas. Ele foi dar não uma palestra, mas fez uma fala num evento aí. Esses eventos de empresários brasileiros, funciona assim, empresário muito rico, associações de empresários, não é um empresário só, associações, vários empresários ricos se juntam e fazem um evento em algum lugar que eles sabem que os políticos gostam. Por exemplo, Nova York. Um lugar no estrangeiro, exatamente para não ter muita testemunha brasileira. Aí eles fazem o quê? Pagam passagem, pagam hotel. Quando alguém com cargo público, aí vão com dinheiro público mesmo, mas eles pagam tudo para esses políticos aí, pagam para juízes, desembargadores, membros do Ministério Público, enfim, das 3 esferas do poder, eles pagam muito. E aí depois esses empresários vêm pedir o favor de volta. Que é o que? Olha, quando uma empresa tem muito lucro, nossa, a empresa tal teve bilhões de lucro, o lucro vai para o empresário. Quando acontece alguma coisa, a empresa tem algum prejuízo, aí o empresário diz o quê? Olha, Estado, por favor, ajude a salvar a minha empresa. E aí pega bilhões e bilhões e bilhões em subsídios, em impostos que vai deixar de pagar e tudo mais. É assim que funciona, tá? O nome disso deveria ser corrupção, mas isso aí é lobby. O nome disso é lobismo, é o que fazem aí. Então o Cláudio Castro foi num desses eventos aí que ocorre lobby, aí ele discursou dizendo que os cariocas estão sentindo muito orgulho do Rio de Janeiro. Olha, não sei que orgulho é esse que se sente de um estado que tem 5 ex-governadores presos e o atual governador está para ser caçado por corrupção e caçado ele também será preso. Aliás, de todos os ex-governadores aí do Rio de Janeiro, só quem não foi presa aí foi a do PT, que é a Benedita. Fora ela, todos os outros foram presos em algum momento. É isso que é isso aí que o Cláudio Castro diz, que a população do Rio de Janeiro tem orgulho. Tá ruim a coisa, tá bem ruim. Ele, Cláudio Castro, tá bem em baixa com vários políticos, porque ele gostava de se gabar e de dizer que ele tinha ministros do STF no bolso dele. Olha, uma coisa é o cara falar, olha, eu tenho proximidade com ministros do STF, os ministros aí, eu converso com eles, tudo mais. Isso é uma coisa. Outra coisa é ele falar que tem no bolso, praticamente como se ele fosse o chefe dos ministros. Pegou mal. Depois que teve uma operação de busca e apreensão contra o irmão do Cláudio Castro, a Polícia Federal encontrou planilhas de propina e tudo mais, aí vários políticos que eram aliados do Cláudio Castro perceberam o seguinte, esse cara, além de tudo, ele é mentiroso. Ele mente que ele tem um poder que ele não tem. E o pior, ele acredita na mentira, ele acredita que ele tem esse poder, ele não tem. Ele não tem ninguém no bolso, não. Pelo contrário, parece que ele é que está no bolso dos outros e não percebeu. E aí vários políticos passaram a se afastar do Cláudio Castro. E esse afastamento é normal, é natural, porque tem uma coisa na política que é expectativa de poder. Então, quando todo mundo tem expectativa de que fulano vai ter poder no futuro, seja porque é um governador que acabou de ser eleito, mas não assumiu ainda, ou seja, entre outubro e janeiro, depois de uma eleição, seja porque alguém que eleito está para assumir, seja porque alguém que está para assumir algum cargo importante também no futuro, ser indicado por alguém, ou por qualquer outro motivo, quando alguém está para ter poder, aí as pessoas passam a estar juntas dessa pessoa e passam aí a bajular essa pessoa. O que mais tem na política é puxa-saquismo, tá? Bajulação mesmo. E tem o oposto. Quando a expectativa é que fulano que está no poder muito em breve não tenha mais, as pessoas já começam naturalmente a se afastar dele, porque esse cara já é descartável, vamos para o próximo que vai ter poder aqui. E com o Cláudio Castro, o que está acontecendo gradativamente, cada vez mais acelerado, é esse afastamento aí. O problema é o seguinte, quando alguém tá para perder poder, porque perdeu a eleição, alguma coisa, vai ficar sem cargo, ou tem um cargo muito importante, vai ficar num cargo menos importante, e as pessoas se afastam, é uma coisa. Quando alguém vê aí todo mundo se afastar porque tá para ser preso, que é a situação do Cláudio Castro, aí, geralmente, e é isso que tá acontecendo,
esse aí começa a ameaçar os outros. Falar, peraí, vocês estão comigo no poder e agora que eu vou me dar mal, vocês querem o quê? Eu vou cair sozinho, vocês me abandonam? Vai cair todo mundo junto se eu cair. Então, é isso aí que está apavorando muitos bolsonaristas no Rio de Janeiro. Quando eu digo bolsonaristas, não é só a família Bolsonaro, não, porque você pode ter certeza aí, o Cláudio Castro ele está no meio do bolsonarismo. Inclusive, ele é do PL, que é o partido do Bolsonaro. Então, muitos parlamentares, muita gente que faz parte do governo, muitos deputados federais, inclusive, senador até aí, ó, que está envolvido aí com a família Bolsonaro e com Cláudio Castro, já estão com medo do que o Castro vai começar a falar a partir do momento em que a cassação dele for inevitável mesmo. Porque até o momento são 7 votos, está 1-0. O voto do desembargador, do relator ali foi bem duro, falou que ele é chefe de corrupção, falou que ele só foi eleito porque ele estava roubando muito dinheiro, falou aí dos saques na boca do caixa, falou aí de quem foi o mentor, que é o deputado bolsonarista ali, o Bacelar, falou tudo. Agora faltam os outros 6 votos. Já está 1-0. Veremos aí o que vai acontecer. Eu peço sua inscrição no canal. Falou!